Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8. Continuação da prédica de Jesus aos judeus. Versículos 37 a 45. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão? Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de moto próprio, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Também destas palavras deveis compreender, segundo o Espírito, o sentido. Se bem que figuradas, eram apropriadas pela forma da linguagem àqueles a quem se dirigiam, ao estado da inteligência deles, a seus preconceitos, às suas ideias, fruto das interpretações dadas às tradições. Eram também apropriadas ao fim que Jesus tinha em vista alcançar. De um lado, a letra, do outro, o espírito. Jesus tudo dispunha, como sabeis, em todas as circunstâncias, do ponto de vista da atualidade e do porvir, objetivando os tempos então futuros da revelação do Espírito da Verdade, sob o império do Espírito. Quereis tirar-me a vida, disse, e insiste nisso, repetindo essas palavras que para o entendimento dos judeus equivaliam a estas outras: Sou homem mortal como vós, a fim de contrabalançar sempre a crença na divindade que lhe havia de ser atribuída dentro das trevas da letra. Essa divindade, como já vos mostramos, teve a sua razão de ser, mas tinha que ser combatida a seu tempo e sob as radiações luminosas do Espírito tem que desaparecer, que se apagar diante da nova revelação. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Tendo descido das esferas elevadas, estando sempre em relação com o Senhor, prego a moral pura que só ela pode elevar os homens aos pés do Eterno e que naquelas esferas é praticada pelos espíritos puros, pelos espíritos superiores e pelos bons espíritos. Vós fazeis as obras de vosso Pai.
Jesus alude à origem do espírito e à rota que este toma quando lhe é dado escolher seu caminho. Enveredando por um caminho falso, incorre na encarnação. Esta expressão, vosso Pai, de que se serve com referência aos judeus, é aqui figurada como estas outras. Sois filhos do diabo. Nessa frase, o diabo, pai deles, apenas personifica simbolicamente o mal que, originando-se do orgulho, da inveja, da presunção, produziu a revolta e determinou a queda do espírito, o fez falir, o constituiu filho do pecado, quando, sendo livre de preferir esta a aquela senda, por vontade e impulso próprios, tomou o mau caminho, provindo de sua própria disposição a simpatia que sentiu pelos espíritos inferiores e que o levou a cair. E isso se dá por maneira tal que só depois da queda se estabelecem relações similares entre aqueles espíritos e o que faliu. Assim é que os homens a quem Jesus se dirigia eram filhos do diabo, eram filhos do pecado por serem filhos da revolta, por terem falido, porque encarnados, sofrendo o castigo, consequência inevitável do desvio espiritual, ainda faliam. Vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Falistes e continuais a falir. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Persistis no mal, pois que más continuam a ser as vossas obras. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aos judeus, segundo seu modo de entender, estas palavras, ele foi homicida desde o princípio, referentes àquele a quem Jesus aludia dizendo, vosso pai, o diabo, evocavam a lembrança do fato emblemático do assassínio de Abel praticado por seu irmão Caim. Dizemos fato emblemático porque são emblemáticas as figuras de Caim e de Abel, como o são as de Adão e Eva, umas e outras entendendo com a origem do espírito, com a sua queda e as consequências desta, o que tudo já explicamos. A posteridade de Caim representa figuradamente a série de espíritos culpados, de espíritos que faliram e sofrem a encarnação nos mundos materiais de provação e expiação. A figura emblemática de Caim representa o espírito que se tornou culpado logo na sua origem, desviando-se da senda que lhe estava indicada. Tal espírito foi homicida de si mesmo, visto que por suas próprias mãos se votou à morte espiritual, condenando-se à encarnação. Foi homicida de seu irmão, desde que este, por vontade e impulso próprios, enveredou pelo mau caminho e com ele firmou relações de afinidade. Conquanto essas relações se tenham estabelecido por efeito da simpatia que ele inspirou a seu irmão, simpatia oriunda das disposições deste último, conquanto o homicídio do segundo seja obra da sua vontade livre, nem por isso o primeiro deixou de ser assassino, uma vez que contribuiu, pelas suas sugestões e influências, para que ele também se condenasse à morte espiritual. A verdade a que Jesus se referia, segundo o texto que apreciamos, é o bem,
É a pureza que o espírito conserva ao longo do caminho do progresso que o eleva na hierarquia espiritual, conduzindo-o à perfeição, e pela perfeição a Deus, que é a verdade absoluta. Mentira é tudo o que decorre do mal, falsidades, erros, falsas doutrinas, quer se traduzam por palavras, quer por atos. Em espírito e verdade, o sentido das palavras do Mestre é este: vós, espíritos falidos, sois filhos do pecado, filhos da revolta, e quereis, cedendo às inspirações do mal que vos fez falir, pôr em execução vossos pensamentos, vossas intenções culposas, derramando o sangue do justo. O espírito se tornou culpado em sua origem, desviando-se da senda que lhe cumpria trilhar. Foi homicida de si mesmo porque se votou à morte espiritual, condenando-se à encarnação. Foi homicida daqueles de seus irmãos que se embrenharam pelo mau caminho e com ele estabeleceram relações de afinidade, que desse modo se votaram à morte espiritual, condenando-se à encarnação. Foi homicida destes últimos, porque pelas suas sugestões e sua influência os arrastou à senda do mal. Faliu, não conservando em si a pureza que o espírito deve guardar na senda do progresso. Quando de sua boca sai tudo o que deriva do mal, falsidades, erros, falsas doutrinas, externa o que por vontade e impulso próprios vai aurir na impureza de que se encheu, porquanto é órgão e autor de tudo que tem origem no mal. Falsidades, erros, falsas doutrinas. Procurais matar-me, diz Jesus aos judeus, porque a minha palavra não está em vós? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aqueles a quem assim falava o Mestre, adstritos pela opacidade dos fluidos de seus perispíritos, a permanecerem nas regiões inferiores, se compraziam no meio iníquo em que se encontravam e procediam constantemente como espíritos impuros e atrasados. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas Ele me enviou. Se eles fossem espiritualmente mais elevados e assim verdadeiramente filhos de Deus, teriam de fato amado a Jesus, porquanto maior afinidade haveria entre os fluidos deste e os deles, e conseguintemente relação e atração. Jesus procedera de Deus e era de Deus o enviado entre os homens, por ser perfeita e imaculada a sua pureza. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Ouvindo-me pregar a moral pura, que só ela pode levar os homens aos pés do Eterno, vendo-me apontar-vos o caminho da purificação e do progresso que vos há de conduzir à perfeição, não dais crédito à minha palavra, nem à minha missão. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.